vamos conversar com a doutora Silvia. Agora, a doutora Silvia poderá me puxar a orelha se eu errar a pronúncia do sobrenome dela, mas tudo bem. Silvia Bose, foi assim que eu entendi. Boa noite, doutora. Olá, João Pedro. Aí sim. A senhora estava falando, eu perguntei o que é uma mãe atípica e a senhora ia começar então a explicar. Fala para nós. Certo, então, a maternidade por si só, ela já é algo transformador, né, na vida de uma mulher, de uma mãe, esposa, e tem toda uma fase, né, de idealização do bebê, onde geralmente, na maioria dos casos, a criança, ela é desejada, e tem todo um processo de transição e transformação que essa maternidade ela vai acontecendo, né? Não só biologicamente, fisiologicamente, mentalmente, e também existe essa perspectiva do bebê idealizado, né? Então, geralmente, durante o processo de gestação, nós pensamos em várias coisas, como, por exemplo, o enxoval, o quarto do bebê, o rosto do bebê, a comunicação com esse bebê já no momento gestacional, onde nós cantamos para o bebê, para que esse bebê possa reconhecer a voz, né, dos pais durante a primeira infância. E hoje, e quando esse bebê nasce, e com o passar do tempo, porque diferente da síndrome de Down, e a gente vai falar um pouco mais lá, e outros transtornos, o autismo, ele é comportamental, né? Então, quando a gente fala de maternidade atípica, é aquilo que foge dos padrões tradicionais, né? Então, e você tem que desconstruir determinadas habilidades, conceitos educacionais, para reconstruir uma nova visão referente a um novo tema, né? Trazendo significado para essa vida. Então, a maternidade atípica, eu diria que seria isso, é quando alguma coisa foge dos padrões tradicionais. Isso. Muito bem. Doutora Silvia, eu brinquei no início do programa, pois nós vamos entrevistar hoje uma cientista da felicidade, ao mesmo tempo que muitas pessoas falam que felicidade não existe, não é? Eu acredito em felicidade, eu particularmente acredito, né? Se alguém quer continuar não acreditando, eu vou continuar acreditando em felicidade. Agora, doutora Silvia, explica pra gente o que é uma cientista da felicidade? Qual é o trabalho de um cientista da felicidade? Essa sua pergunta é muito interessante, porque realmente esse tema ainda é muito pouco disseminado aqui no Brasil, principalmente. A graduação de cientista da felicidade, ela foi desenvolvida por dois teóricos. Um é o Martin Seligman, que é o professor da Universidade da Pensilvânia. Ele é psicólogo, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. E o Tal Ben-Shahar, que é o professor americano PhD em Psicologia pela Universidade de Harvard. Então, são ícones, né, significativos que trouxeram, e aqui no Brasil, esse tema e essa graduação aqui para o Brasil. Então, ainda é muito pouco conhecida, né? A ciência da felicidade, ela na verdade, tem como, por sua vez, como disciplina de base, a psicologia positiva, né? Então, um cientista da felicidade, ou uma cientista da felicidade, é capaz de, atualmente, interpretar o meio em que está inserido, ou que o sujeito está inserido, promover também ações de qualificação humana a partir do entendimento histórico, biológico, social, psicológico e científico,
em diferentes níveis e desafios desse sujeito, né? Ele também tem a função de promover a mudança, né? Com um olhar diferenciado através dessa saúde integrativa do sujeito, seja ele criança, adulto ou da melhor idade. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em promover a felicidade em várias esferas, né, do conhecimento. Então, é basicamente isso, esse papel de uma cientista, através, claro, de estudos, né, agregando conhecimentos acadêmicos, porque hoje a felicidade, ela, além de ser um estado, ela também é uma ciência, né? Nós temos hoje números que mensuram os níveis de felicidade, por exemplo, de determinados colaboradores de uma empresa, onde a felicidade a gente sabe que impacta, inclusive, na performance do sujeito a médio, curto e longo prazo. Então, esse é o papel de uma cientista da felicidade, é realmente promover, transformar através desse olhar associado ao conhecimento. Se eu entendi, doutora, então a felicidade do indivíduo, ela pode ser trabalhada, tipo assim... Desenvolvida. Exatamente. Existem ferramentas para isso, para que possa ser trabalhado, desenvolvido no indivíduo, ele vai ser direcionado para que ele possa ser uma pessoa feliz. Exatamente, uma pessoa nesse mais sentido. Feliz, exato. Nesse sentido, né? Nós vamos desenvolvendo essa habilidade, porque, na verdade, o cientista da felicidade, ele atua na área da saúde e do bem-estar, né? Visando essa totalidade do sujeito através de uma educação sistêmica, treinamentos, né? Estimulação cognitiva, através de psicoterapia, e também através de comportamentos. Às vezes, um simples comportamento, ele causa respostas significativas, mas mais constante nesse sujeito. Então, nós auxiliamos através de estratégias baseadas em ciência, onde esse sujeito ele pode transformar a vida dele a ser de forma mais leve, né? Certo. Olha só, doutora, eu estou com vontade de ficar calado aqui, deixar a senhora falar, porque realmente o tema é bom, viu? Eu falei para a senhora fora do ar que o tema de hoje é um tema que eu não domino e que realmente eu preciso aprender, e eu estou aqui já preparado para aprender com a senhora, porque realmente nosso ouvinte está antecipando algumas perguntas, mas assim, eu quero apenas avançar aqui no que da forma que a gente vinha falando, porque a pergunta que a nossa ouvinte Jaqueline enviou aqui, a senhora vai responder, com certeza vai responder já na sequência aqui, certo? Sim. Ok. A nossa ouvinte falando que já está compartilhando nas redes sociais sobre a entrevista. Tá bem. Então, assim, doutora, que bacana. A senhora, como que funciona o seu trabalho hoje? Onde que a senhora trabalha? Como que a senhora atua? A senhora tem um consultório? Como é que é? Sim. Hoje nós temos a clínica, né, a Potência de Desenvolvimento Infantil, que foi realmente fundada através de 3 vertentes, que eu vou falar um pouquinho à frente, e através dessa atuação com base na inteligência emocional, né, hoje nós atuamos, além da intervenção clínica com as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, nós atuamos também com visitação domiciliar, e é onde eu digo que nós temos que ter muito cuidado, né, porque nós estamos adentrando no lar, né, no lar de uma família. Então, é um trabalho bem delicado, porque nós não desenvolvemos
esse processo construtivo, não só com as crianças, né, de intervenção terapêutica, nós também desenvolvemos esse trabalho com as famílias e cuidadores, porque a gente entende que a família, ela tem uma relevância e impacta de forma significativa em todo o processo do desenvolvimento. Então não adianta pontualmente, eu não vejo sentido, até porque sou mãe atípica, né, e com muita segurança, eu trago como sugestão isso, quando implementei esse modelo de trabalho na clínica, não só pontualmente trabalharmos as crianças naquele momento, ou seja, eu entrego a minha criança na terapia, a família tem uma devolutiva de 15 minutos a sair da terapia, e ali encerra-se todo o processo, e aí na outra semana ou no dia seguinte. Então, eu entendo que o processo do desenvolvimento da criança, ele vai muito além do que pontualmente essa psicoterapia ali no loco, né, que a gente chama de setting terapêutico. Ela existe uma extensão familiar, né, seja da família, pais, avós, cuidadores. Então, quando a gente atua com a criança em loco e também faz uma extensão dessa intervenção clínica com esse acolhimento parental, os resultados frente ao desenvolvimento dessa criança, eles são significativos, porque a família ela precisa estar inserida no contexto, né? Então, além como eu falei, da intervenção clínica com as crianças, da visitação domiciliar, nós envolvemos também e atuamos junto às famílias, cuidadores, babás, tios, avós que queiram estar inseridos e que estejam perto da criança, e principalmente com a escola, né? A escola ela tem um papel fundamental também na vida do sujeito, da criança, do adolescente. Então, trabalhar em conjunto com a escola, né, alinhado aos parâmetros, né, visando o desenvolvimento da criança, ele ajuda a acelerar o processo. E também nós atuamos com as ATs, que são as acompanhantes terapêuticas, né, que são quem estão a gente chama na linha de frente com as crianças, aplicando os programas de intervenção das crianças, e que geralmente podem também acompanhar essas crianças ou adolescentes dentro da escola, né? Então, a nossa atuação ela não é somente com a criança, ela vai muito além, abrangendo essas esferas, né? Muito bem. Doutora, esse seu comentário agora já respondeu a pergunta da nossa ouvinte, que perguntava se a senhora também trabalha com crianças. Então, já está respondido, porque a senhora acabou de falar que com adultos e também com crianças. Agora, eu falei fora do ar para a senhora que eu não sei identificar uma pessoa autista, não sei o que é autismo, e eu preciso aprender. Então, o que levou a senhora a trabalhar com autismo? Por que a senhora optou assim, olha, eu vou trabalhar com autismo? Foi influência de alguém? Alguém recomendou? Enfim, como foi? Sim, João. Então, na verdade, o que me levou a trabalhar com autismo, eu acredito que, em primeiro lugar, foi o chamado de Deus, né? E, em conjunto com esse chamado de Deus, o amor atrelado à ciência, porque eu digo que essas três vertentes, elas caminham juntas. A ciência, por si só, não que ela não se sustente, mas é importante o nosso emocional em determinados momentos. Eu posso citar até novamente aqui, ressaltar sobre a ciência da felicidade, que trabalha muito a questão da inteligência emocional também do sujeito, né, que é esse equilíbrio em determinados momentos, frente às dificuldades ou adversidades que a vida nos coloca, né? Então, o que me levou a trabalhar foi o nascimento da minha filha. Eu sou mãe atípica e por volta de 1 ano e 4 meses, nós descobrimos, eu comecei a perceber sutilezas, né, sinais sutis,
Porque o autismo, como nós conversamos, o senhor bem ressaltou, eu não conheço o autismo, porque o autismo, de fato, ele não tem cara, ele é comportamental, né? Então, nós conseguimos identificar o autismo através de características. Na verdade, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, caracterizado, ele se caracteriza por manifestações comportamentais, né, onde existem ali alguns déficits na comunicação da criança, não que ela não se comunique, mas existe uma frequência menor nesse contexto, na interação social, pode haver, porque na verdade cada caso é único e singular. E aí, voltando aqui, retomando para a pergunta que você me fez, eu comecei a perceber, esses sinais sutis na minha filha, e junto com o médico pediatra, né, nós começamos a trocar, e ali começamos alguns rastreios, né, existem instrumentos de rastreio, porque visualmente eu não percebia nada de diferente, mas comportamentalmente ela passou a não atingir alguns marcadores biológicos do desenvolvimento, que é o que a gente tem hoje como norte, como parâmetro para entender se aquela criança está dentro do seu processo de desenvolvimento, equiparado à sua idade cronológica. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, com 1 ano e 4 meses, será que essa criança ela está emitindo comportamentos referentes a uma criança de 1 ano e 4 meses, como é que estão as suas esferas de desenvolvimento, a esfera cognitiva dela, né, a esfera da linguagem, essa criança ela se comunica como uma criança de 1 ano e 4 meses, né, como é que está o desenvolvimento motor dessa criança, ela pula, ela corre, ao descer e subir uma escada, ela já faz alternância de paizinhos, né, ela manda beijo, ela dá tchau, ela quando você solicita, ela dá um abraço. Então, eu comecei a perceber que existia uma ausência de determinadas habilidades frente a esses marcadores biológicos do desenvolvimento e comecei a buscar ajuda, a conversar com alguns médicos, amigos e principalmente o pediatra dela, o Dr. João Alfredo Gaudi, que é quem eu realmente tenho um carinho e se tornou um mestre, um mentor para mim, porque ele, em paralelo, conseguimos dar um rumo, né, ao desenvolvimento dela e descobrir precocemente a questão do autismo. E eu não fazia ideia que eu ia trabalhar realmente com as crianças, por isso que eu digo que é Deus nas nossas vidas, né? Então, às vezes, nós não temos nada planejado, mas Deus vem e direciona e conduz, porque foi realmente através do amor com relação à minha filha e que foi se estendendo para outras crianças, outras famílias, e eu comecei a recepcionar através de estudar, em primeiro lugar, para ajudar a desenvolver a minha filha, eu trabalho com ela, e na sequência, nesse processo, nós fomos tendo êxito e eu fui conversando e mostrando para alguns outros médicos amigos, né, e para a equipe multidisciplinar que ajudava nesse amparo, e aí eu comecei a recepcionar algumas famílias. Posso encaminhar uma família para você, Silvia? E aí, nessa época eu já estava estudando, já estava em formação, já tinha feito algumas especializações fora, e eu comecei a entender, né, e os resultados, eles começaram a aparecer. E foi assim que tudo começou, né, e isso me levou a trabalhar com autismo. E quando eu consegui, na época, através da recepção da primeira família, potencializar aquela família, trazer o sorriso de volta, inserir a felicidade naquela casa, né, e auxiliar no processo de desenvolvimento da criança, porque quando a criança ela começa a se desenvolver, a família também fica feliz, né? Isso é muito positivo, isso traz felicidade. e é claro que quando você envolve a família, e não só
traz aquela criança para o setting terapêutico sobre domínio do terapeuta e compartilha o conhecimento com a mãe, sugerindo exercícios para casa, onde aquela criança ela pode ser estimulada através dos... hoje nós temos, através da análise de comportamento, que nós chamamos de modelo Denver de intervenção precoce, que é um modelo para crianças, é uma teoria, né, que debruça-se na análise do comportamento. Então, nós desenvolvemos todo o trabalho de estimulação no ambiente natural da criança, seja ele em casa, no contexto escolar, num cinema, num parquinho. Então, isso ajuda a trazer uma extensão, né, de locais onde a criança ela tem a possibilidade de generalizar determinadas habilidades, não só dentro do setting terapêutico. Então, ela pode generalizar uma habilidade lá no parquinho, no pátio da escola, brincando no playground da sua casa. E a família, quando ela está embasada, auxiliando também nesse desenvolvimento, ela se sente feliz, potencializada. Então, por isso que lá atrás, quando nós conversamos que esse trabalho de acompanhamento, ele vai muito além do que somente na criança, né, do que pontualmente na criança, mas essa estimulação, ela se torna abrangente para que essa criança, ela possa avançar através da criatividade, da ludicidade, através das bases para o aprendizagem, que são o brincar. Então, nós trazemos isso, a possibilidade através do ambiente natural da criança, inserindo a família nesse contexto. Que maravilha. E foi isso que me levou a trabalhar com autismo, né? Pronto, ficou bem claro agora e justificado aqui de uma maneira muito, muito convincente, inclusive. A sua filha levou você a trabalhar com autismo. Agora, tem algumas perguntas que vão... Agora as próximas perguntas começam a me ajudar aqui a entender o autismo, né? Mas antes da senhora explicar para mim e para o nosso ouvinte o que é o autismo, como identificar uma criança com autismo e tal, gostaria que a senhora falasse, então, como a família vai agir, então, ou deve agir, quando descobrir, receber um diagnóstico de autismo em uma criança. Por favor. Perfeito. Entender é a chave para amar e ajudar, né? Então, nós precisamos primeiro compreender. E com isso, eu faço uma analogia, né? Interessante que, imagina o senhor, ou os nossos ouvintes aqui, por exemplo, durante o processo de gestação, né? Vamos fazer uma analogia como se fosse uma viagem. Então, eu me planejo para ir para a Itália. E essa é uma analogia frente à gestação. Então, ali eu faço, por exemplo, o roteiro dos lugares, eu pesquiso toda a cultura do lugar, o tipo de alimento que é servido, né? E vários outros aspectos. Assim é a gestação, né? Mês a mês nós vamos nos identificando cada vez mais com essa transformação do nosso corpo, como funciona, cada mês o que está sendo desenvolvido, e assim nós seguimos. Então, e aí você imagina, voltando aqui para o nosso paralelo, né, dentro dessa analogia, fazendo essa programação para a Itália, eu vou buscando informações sobre essa cultura e me programando para estar em 9 meses ou 1 ano na Itália. E, de repente, eu pego o meu avião e ele muda o destino, né? E aí ele vai parar na Holanda, por exemplo. Então, quando eu chego na Holanda, eu me deparo com essa surpresa. Puxa, mas eu pesquisei, planejei uma viagem e, de repente, eu vim parar aqui. E agora, o que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? De que forma eu vou fazer, né? Então, eu vou precisar desconstruir, porque senão eu vou me frustrar. E é normal que a família, na descoberta do diagnóstico, ela perpasse por uma fase que a gente chama de luto.
É muito difícil e doloroso essa palavra, luto. Puxa, Cida, por quê? Porque, de fato, as famílias vivem um luto na descoberta do diagnóstico. É uma dor, né? É uma dor imensurável, inexplicável, que só quem vive sabe. Então, quando a gente chega, voltando aqui para a nossa analogia, quando a gente chega num outro lugar, nós precisamos desconstruir e reaprender, construir tudo novamente, né? Mas isso não significa que esse novo lugar não tenha as suas belezas, não tenha as suas habilidades e também o seu jeito encantador. Então, é importante, dá medo? Dá, mas aos poucos nós vamos conseguindo ressignificar, só que isso leva um tempo. Então, quando eu falo isso, eu exemplifico muito isso, inclusive nas nossos encontros, treinamentos e palestras e certificações, eu digo que é importante nós entendermos, em primeiro lugar, o que é o autismo, como funciona, o que pode acontecer, né? E, principalmente, tentar ali ir desdobrando uma comunicação. Hoje, eu recebo muitas perguntas, mas como eu falo com meu filho? Eu não consigo uma comunicação. Como eu devo agir? Eu não tenho resposta. E eu digo que, em primeiro lugar, é isso. Nós precisamos entender, né, que entender é a chave do sucesso, para amar e ajudar, né? Então, através de uma comunicação, por isso a potencialização, né, desse trabalho com a família, para que ela também possa entender como lidar, é fundamental no processo de desenvolvimento da criança, porque a família potencializada, sabendo lidar com tudo isso, fica muito mais leve, mais tranquila, muito mais fácil, né? Agora, doutora, eu vejo que alguns ouvintes vão enviando mensagens e as perguntas são praticamente todas a mesma. E a próxima questão agora que a senhora vai comentar vai me ajudar e vai ajudar com certeza as pessoas. Vai me ajudar porque eu não sei e eu vou aprender hoje. Estou aqui ansioso. Eu vou respirar agora, vou pegar a minha garrafinha d'água e eu quero ouvir a sua explicação, porque realmente, assim como eu, deve ter muita gente nos ouvindo agora que está ansioso para ouvir a senhora explicar o que é autismo e quais os sinais de alerta. Como é que eu posso identificar em uma criança o autismo? O que é o autismo e como observar uma criança e falar, olha, essa criança é autista. Como é que faz? O que é autismo? Então, perfeito. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Onde ele é caracterizado por manifestações comportamentais. Então, nós conseguimos verificar através desses comportamentos da criança, né? Alguns comportamentos que nós podemos citar aqui. E as crianças, geralmente, que estão dentro do transtorno do espectro autista, elas possuem, algumas delas, um déficit também na comunicação, na interação social, né? E isso acaba impactando nos padrões de comportamento, né? Algumas também emitem comportamentos repetitivos e estereotipados, né? Onde a criança, o sujeito, pode apresentar ali um repertório restrito de interesses e atividades, como, por exemplo, algumas crianças têm o hiperfoco, que a gente chama de hiperfoco, né? Onde gostam muito de um determinado tipo de filme, série, desenho, música, personagem. E aí, complementando aqui a sua pergunta, né, existem alguns sinais de alerta, né, que logo cedo nós conseguimos identificar de forma precoce, né, que é o atraso, por exemplo, João, para adquirir o sorriso social, então ausência no contato visual, pode haver um desinteresse ou pouco interesse pela face humana. Nós sabemos que os bebês, eles adoram, né, logo cedo, e buscam uma comunicação através do olhar, dessa questão social, onde a mãe brinca de
coceguinhas, por exemplo, e o bebê ele começa a responder através de balbucios. Os menores ainda começam a girar a cabecinha em direção à voz da mãe ou do cuidador, né, dos pais. Então, as crianças que estão dentro do espectro, não que elas não façam, mas não tenham essas habilidades, mas existe uma frequência menor, né? Então, por exemplo, tem criança que hoje em dia apresenta dificuldade, ela olha, faz o contato visual, mas ela apresenta uma dificuldade na sustentação, na permanência desse contato ocular, quando não é ausente, né? Então, isso são características que marcam muito logo cedo. Então, por exemplo, também um outro comportamento, uma característica que é observada logo precocemente é quando nós chamamos a criança pelo nome e ela não atende. Então, nós chamamos por diversas vezes. Ah, Silvia, mas por que ela não atende? Às vezes, e muitas das vezes a gente tem assim, a família quando chega e fala assim, lá na clínica, Silvia, ele atende, mas atende do jeito dele, em determinados momentos. Nós temos uma habilidade que nós chamamos de atenção compartilhada. Então, quando a criança, geralmente, ela está vendo um livro, ou assistindo um desenho, ou brincando num brinquedo pedagógico, e nós chamamos essa criança pelo nome, as crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, geralmente têm essa frequência menor e não conseguem fazer essa atenção compartilhada. Eu vou parar o que eu estou fazendo agora, porque tem alguém me chamando, eu vou virar, eu vou olhar, né? E depois eu volto a fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, essa atenção, essa habilidade de atenção compartilhada, ela ainda é pouco desenvolvida. Então, é um comportamento também muito evidente. Então, por isso que em determinados momentos, a família chama pelo nome e a criança não atende, né? Então, é por conta dessa dificuldade. Uma outra característica que algumas crianças podem apresentar também é o que chamamos de sensibilidade auditiva, fonofobia. Colocam as mãozinhas assim, tapam os ouvidinhos, né, as orelhas, quando tem um barulho muito alto, ou alguma música, algum repertório, né, sonoro, por exemplo, a sirene de um bombeiro, que é muito aguda. Então, existe uma sensibilidade. Algumas crianças que estão dentro do espectro, elas podem apresentar essa sensibilidade auditiva, né. Uma outra característica também é a seletividade alimentar. Então, a rejeição e a opção por determinados alimentos que tenham crocância ou alimentos mais pastosos, alimentos que tenham, às vezes, até uma coloração, né? Lá na clínica nós temos crianças que, quando iniciaram, elas optavam por alimentos somente na cor laranja, então, ou com uma crocância maior. Interessante, né? Pois é. E também aquelas crianças, para finalizar, João, aqui, também não ficar muito extensivo, aquelas crianças que têm uma dificuldade em se relacionar socialmente de forma adequada, né? Então, elas preferem brincar de forma isolada, as brincadeiras, elas podem ser de enfileiramento, ou somente na construção de um determinado objeto, né, através daquilo que nós já falamos que é o hiperfoco. Então, o que eu costumo dizer é que cada caso ele precisa ser avaliado, e nós conseguimos fazer essa identificação através de uma avaliação. Algumas crianças também, elas emitem o que chamamos de flapping de mãos, que é o balanceio de mãozinhas, né, menar os dedos, girar em volta do próprio eixo. Então, são inúmeros comportamentos que a criança vai emitindo e que a gente consegue ir identificando um profissional, claro, e especialista, através de um rastreio, de um processo de avaliação, né? E hoje nós já temos instrumentos que podem mensurar e que auxiliam as crianças a partir do nascimento.
outros a partir dos seus 6 meses de idade. Nós temos aí o IRD Baby, que é um instrumento bem qualitativo, né? Nós temos também a SRS-2, que é uma escala de responsividade social, que já avalia essa criança desde o nascimento até a idade adulta, então, até 6 anos de idade. Então, nós temos vários instrumentos que mensuram, né, já se a criança apresenta comportamentos e características que estão dentro do transtorno do espectro autista. Muito bem. Olha só, doutora, agora, assim, enquanto a senhora vai falando, eu fico imaginando aqui, e eu tenho a impressão que eu já identifiquei pelo menos uma criança, que é filha de um grande amigo meu, que tem estes sintomas que a senhora está falando. Tampa os ouvidos, principalmente tampa os ouvidos quando a gente fala, ou quando tem um barulho, uma sirene, um ruído de um carro. É uma criança que você chama pelo nome, ela não responde, ela não atende, não consegue olhar muito diretamente para você, não. O olhar é desviado ou muito fixo naquilo que está fazendo, no seu brinquedo e coisas. Agora você estava falando e eu estava observando, eu estava lembrando desta criança em especial. Olha aí, assim como eu consegui identificar uma criança, pelo menos, que possivelmente tenha os sintomas, possivelmente, porque eu não sei. Nosso ouvinte, com certeza, está ouvindo em casa e, nesse momento, já pode ter tirado parte das suas dúvidas a respeito de autismo, como se identifica uma criança que possa ter o autismo, né? Então, a doutora Silvia Bos é cientista da felicidade. Hoje nós estamos falando especificamente aqui a respeito do autismo, como identificar o autismo, quais os sintomas. E tem mais, né, doutora? A senhora já falou sobre sinais de alerta e tal. Agora, como é que se descobre o autismo? Tipo, como é que eu faço para ter certeza? É autismo. Eu vou observar os sintomas, estes sinais de alerta, e chegar à conclusão, tipo assim, é autismo. Somente um profissional para saber isso? Sim. Então, é uma excelente pergunta, né? Porque hoje em dia, como é que se chega ou descobre? Esse levantamento de hipóteses, né? Ela pode ser advinda através da família. Em determinados momentos, a família começa a perceber esses comportamentos. A escola também, eu recepciono na clínica muitas indicações de escola, onde a família ela vem porque a escola sinalizou, né? Isso tem acontecido com uma crescente, e isso é muito positivo, porque a escola, ela, há um tempo atrás, ela tinha muito medo, né, receio de sinalizar as crianças por conta dessa questão familiar, né, porque entende que é uma questão familiar, mas como a escola é uma extensão, eu digo que a escola ela é uma extensão da família, né, e é importante que a escola também faça esse papel, sinalizando, indicando, encaminhando para um profissional, né, da saúde ou da educação, para que esse profissional possa estar fazendo todo o rastreio e essa investigação. E um outro ponto também fundamental é o médico pediatra. Então, eu costumo dizer, até pontuo como tríade do desenvolvimento, né? Essa mesma que ajuda no desenvolvimento da criança, do sujeito, é a mesma que também sinaliza quando tem algo que está fora do eixo ali, né? Um atraso, seja no desenvolvimento de fala ou na parte psicomotora, comportamentos estereotipados, comportamentos restritos e repetitivos, como, por exemplo, nós já falamos de enfileirar objetos. Então, eu entendo que tudo começa, a gênese através ou da família, escola ou médico pediatra, né? E aí é onde tudo começa, o processo de investigação. Geralmente o pediatra encaminha para um especialista, onde esse especialista, ele, através de uma investigação, instrumentos de rastreio, ele começa a mapear ali não só o desenvolvimento dessa criança, mas também a busca, né,
de comportamentos que essa criança, para verificar se essa criança está enquadrada, né, dentro do transtorno do espectro autista, através do DSM, que a gente chama hoje de DSM-5, que é o mais atual. Então, se ela preenche esses critérios diagnósticos e assim começa-se o rastreio para verificar e validar esse diagnóstico, né? Eu costumo dizer lá na clínica, e é uma dica aqui que eu deixo, se o senhor me permite, nunca um ou dois instrumentos de rastreio. É importante que o profissional, seja ele da saúde ou da educação, e quando eu digo saúde e educação, é porque hoje nós temos, dentro da área da saúde, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né, comportamentais, e os que abarcam a área da saúde e da educação. Hoje nós temos o bacharelado, né, em psicopedagogia, então os psicopedagogos, neuropsicopedagogos que podem atuar diretamente com esses testes e instrumentos de rastreio também para verificar se essa criança ela está dentro do espectro autista. Então, nunca o profissional da saúde ou educação utilizar 1, 2, 3 instrumentos, sempre acima de 3 instrumentos. Hoje, lá na clínica, nós fazemos esse rastreio através de 8 a 9 instrumentos de rastreio, porque esse diagnóstico ele fica mais assertivo, qualitativo, onde, em conjunto com o médico, ele com segurança e já com uma orientação familiar e um plano de intervenção, ele vai poder amparar não só essa criança, como essa família também, com a chegada desse diagnóstico, João. Maravilha. Então, precisa realmente a ajuda de um profissional. A família em casa, sem dúvida, não basta, a família ouviu aqui a explicação que a senhora está nos passando agora, essa informação valiosa, e agora avaliou, pronto, meu filho é autista. Só isso, então. Não precisa realmente acompanhamento de profissional, porque existem avaliações específicas que devem ser feitas para que possa se chegar a um diagnóstico. Diz, olha, é autismo ou não é autismo. Então, realmente, para descobrir o autismo, precisa sim de ajuda, de acompanhamento de um profissional. Não tem outro jeito. Perfeito. Agora, doutora, a nossa ouvinte Beth Pereira, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela está falando que as suas explicações, até agora, já resolveram grande parte das dúvidas que ela tinha sobre autismo. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Eu fico que feliz. Já tirou muitas dúvidas. Mas tem uma questão. Anteriormente, uma outra ouvinte havia feito a pergunta se a senhora trata crianças também, que já foi respondido, né? Que sim, a Jaqueline que fez essa pergunta. Agora a questão é, a senhora já falou que sim, que atende criança e tal, né? Agora, percebeu que é autismo, tem os sintomas, precisa da ajuda de um profissional. Qual é a idade, a melhor fase para começar essa intervenção? Quanto menor idade, melhor? Tem uma idade específica, precisa aguardar a criança atingir a idade? Como é que é? Sim, eu costumo dizer, essa pergunta também é uma pergunta fantástica no meu ponto de vista, João, porque lembra do que nós falamos na fase de luto, logo atrás, que todas as famílias que recebem o diagnóstico, elas perpassam por essa fase, né? E eu costumo dizer que quanto antes, melhor. Independente do diagnóstico, percebeu que tem atrasos, questões comportamentais, questões que comprometam o desenvolvimento dessa criança, vamos para a intervenção. Mas é claro que a primeira infância, ela é a melhor fase, que vai de 0 a 6 anos de idade. Por que essa primeira infância é a melhor? Porque é uma fase onde a criança ela tem o maior número de conexões neurais,
onde existe uma maleabilidade do que nós chamamos dentro do cérebro de plasticidade neural. Então, em paralelo, existem grandes oportunidades para que essa criança se desenvolva através do que chamamos de janelas de aprendizagem, né? Então, a primeira infância, ela é fundamental e a melhor fase para começar todo o processo de intervenção. Que seria até os 6 anos. De 0 a 6 anos de idade. Veja bem, isso significa que a partir dos 6 anos, então eu não vou mais dar atenção a isso, então meu filho não vai mais desenvolver determinadas habilidades, a minha criança? Não. Só que a primeira infância nós temos grandes oportunidades e maiores, é claro, para que essa criança se desenvolva de forma qualitativa. Claro que a criança ela vai continuar, o adolescente, aprendendo, mas talvez não da forma que seria dentro da primeira infância. Ok, então a melhor fase para começar a intervenção é de 0 a 6 anos. Já observou, percebeu que tem alguns sintomas, procura logo um profissional para que você possa avaliar, fazer aí a avaliação necessária e chegar a um diagnóstico, se é autismo ou não. Né? Então, respondendo a pergunta, a melhor fase de 0 a 6 anos. Independente do diagnóstico, tem muitas famílias que relutam, né, com o diagnóstico. Então, eu não quero fazer o diagnóstico agora, mas percebi que tem atraso de linguagem, já encaminha, pede a orientação ao médico, pediatra, encaminha para um fono, já começa ali um trabalho de investigação, por que essa fala ela está atrasada, ou essa coarticulação, se tem um comprometimento no desenvolvimento, por exemplo, psicomotor, se essa criança demorou a andar, a sentar, andar, não pula adequadamente de acordo com a sua idade, né, cronológica, então já procura um psicomotricista, um terapeuta ocupacional, para que esses profissionais já possam começar a amparar, um psicopedagogo também, porque as famílias chegam com uma dúvida grande na clínica. Silvia, o psicopedagogo, ele só abarca as esferas pedagógicas da criança? Não. O psicopedagogo, ele trabalha em todos os aspectos relacionados à aprendizagem dessa criança. Então, eu posso ter um acompanhamento psicopedagógico, por exemplo, na primeira infância dessa criança, onde nós vamos acompanhar toda a parte de psicomotora, a parte cognitiva, a parte de autocuidados, se essa criança ela transicionou bem de uma mamadeira para um copinho, se ela segura com as 2 mãos, se apenas com uma mão, se ela bebe a água, se ela se alimenta sozinha, com as mãos ou já com os instrumentos, os talheres adequados, né, se ela consegue uma comunicação através do apontar. Então, a psicopedagogia ela está relacionada a tudo que é voltado para a aprendizagem, né? Então, eu trouxe isso agora, João, porque também é uma dúvida que surge. Então, você quando está amparado por um profissional, seja da saúde ou da educação, as coisas caminham melhor, né? E tem a sua relevância, a família ter esse acompanhamento também, né? Junto à criança. Correto. Doutora, tem uma questão que eu estava agora, enquanto a senhora falava, eu estava pensando aqui, existe diferença entre as crianças. Vamos falar de crianças não autistas. As crianças são diferentes porque as pessoas são diferentes, têm características diferentes, comportamentos diferentes também. A senhora concorda? Agora, os pais vão observar a criança e vão ver comportamentos que o filho tem, que o filho do vizinho, do colega de trabalho, enfim, não tem. As crianças são diferentes, assim como adultos são diferentes. Sem dúvida. Inclusive existe uma frase por aí que diz que cada criança tem o seu tempo para se desenvolver, para aprender, para fazer as coisas, enfim. O que a senhora acha dessa frase?
Essa é uma pergunta também, uma frase interessante. Eu entendo que cada sujeito, cada criança, cada sujeito, seja ele criança, adolescente ou adulto, quando eu digo sujeito, ele seja único e singular, né? Mas essa frase que cada criança tem o seu tempo, eu não sou muito adepta. Por quê? Nós temos hoje aquilo que chamamos de marcadores biológicos do desenvolvimento, né? Então, isso é algo que eu também gosto de incluir em treinamentos, palestras. Por quê, João? Se eu tenho uma criança, por exemplo, de 1 ano e 4 meses, onde ela não manda beijo, não dá tchau, ela não pula, não faz alternância de paizinhos, ela tem uma comunicação com uma frequência menor, né? Ela se desorganiza quando pede alguma coisa porque não consegue se comunicar, por falta dessa comunicação. Por exemplo, nas esferas de autonomia, essa criança, ela tem uma dificuldade em pegar a garrafinha de água dela, ela usa a mão do sujeito, do outro, como instrumento, né, para conseguir um objeto de desejo. Cada criança tem seu tempo. Existem os marcadores biológicos do desenvolvimento que nos norteiam para ver se essa criança está emitindo os comportamentos adequados para a sua idade cronológica. E se ela deixa de emitir esses comportamentos, ela foge desse parâmetro. Claro que umas vão fazer, às vezes, um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas existe um limite para que essas crianças possam atingir essas habilidades que são esperadas para cada fase do desenvolvimento, né? Então, eu gosto de passar isso para as famílias e para os profissionais da saúde, da educação, que é importante esse acompanhamento também do desenvolvimento, para que a gente tenha uma visão mais abrangente dessa criança. Porque emergir só no autismo é importante, mas quando a gente faz um paralelo do autismo com o desenvolvimento, fica mais assertivo também para a identificação dessas habilidades e desse desenvolvimento, dessas características. Então, embora cada criança seja única e singular, nós precisamos avaliar se essa criança está dentro dos marcadores biológicos do desenvolvimento e que atrasos são esses, que avanços são esses, o que nós precisamos trabalhar. Por exemplo, uma criança que está dentro da sua faixa etária do desenvolvimento psicomotor, ok, mas tem uma frequência menor na linguagem. Eu não vou, nesse primeiro momento, dar uma atenção ao desenvolvimento psicomotor, e sim tudo que está voltado para a área da linguagem. Só que eles se entrelaçam. Então é importante observar todo esse desenvolvimento, né, para que a gente consiga avançar nessa esfera da linguagem, né? Então é basicamente isso. Nós temos que ficar muito atentos a essa questão de cada criança tem seu tempo, porque hoje nós temos um manual, uma cartilha que nos norteia sobre o ponto de partida dessa criança até a sua fase adulta, como vai ser o desenvolvimento. Claro que nem tudo vai estar dentro daquela cartilha, mas se tem várias habilidades que estão fugindo, nós precisamos ficar atentos, né, e redirecionar esses comportamentos e trabalhar essas habilidades, estimular essas habilidades através de um mapeamento. Muito bem. Pronto, então essa que cada criança tem o seu tempo, realmente tem, mas falando de autismo não dá para ficar assim sossegado, não precisa observar os sintomas, é normal, cada criança tem o seu tempo, daqui a pouco se corrige, porque pode ser autismo. Não é. Pode ter ali uma criança que está precisando de ajuda, de acompanhamento. Sem dúvida. Correto. Agora, doutora, nós falamos, a senhora falou agora há pouco também, da atenção que a escola também dá às crianças, né? E de repente o problema pode ser identificado pelos professores, eu acredito agora, ouvindo a sua explicação, né? Então nós temos aqui uma atenção que a escola vai oferecer, que os pais oferecem à escola e também
os profissionais nesta área. Perfeito. Qual a diferença aí entre esta mediação da escola e o acompanhamento terapêutico? Perfeito. A diferença entre a mediação escolar e o acompanhamento terapêutico é que a mediação escolar, ela atua dentro da escola. Ela é totalmente voltada para os aspectos pedagógicos, né, educacionais, e o campo de atuação do mediador escolar é dentro da escola. Já o acompanhamento terapêutico diferente da mediação escolar, ele atua não só dentro da escola, nos aspectos relacionados à questão pedagógica da criança, mas também em adição às suas esferas do desenvolvimento. E o acompanhamento terapêutico, que nós chamamos de ATs hoje em dia, né, ele também pode acompanhar essa criança, por exemplo, em seu ambiente natural, casa, num cinema, num parque, trabalhando, né, estimulando essas habilidades que são as atividades da vida diária da criança. Ah, Silvia, mas o que seria isso? São as atividades de rotina diária, como, por exemplo, auxiliar na troca de roupa, na autonomia na escovação dos dentes, frente à alimentação, a organização do seu material escolar, né, em determinadas habilidades também que abarcam o desenvolvimento dessa criança, não só aos aspectos pedagógicos. Então, esse basicamente é a diferença entre mediação escolar e o acompanhamento terapêutico. Além das questões pedagógicas, o acompanhamento terapêutico, ele pode aplicar também os programas de intervenção relacionados ao desenvolvimento da criança, né? E já a mediação, ela fica mais restrita à questão da escola. A atuação do mediador escolar, o campo de atuação dele é dentro da escola. Muito bem. Doutor, eu acho que ficou muito bem claro, bem respondida aqui essa questão. A nossa ouvinte lá de Campo Grande, a Beth Pereira, ela pergunta para a senhora o seguinte: uma criança que tem o hábito de andar na ponta dos pés, poderia ser esse hábito considerado um sintoma de autismo? Ele unicamente não, mas é uma característica evidente, né, das crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, caminharem na pontinha dos pés. Todas não. Algumas dessas crianças podem apresentar esse tipo de comportamento. Adicionado a esse, nós temos que analisar outros comportamentos para ver de fato se essa criança apresenta critérios que apontem para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas é importante ficarmos atentos, né, à frequência desse caminhar na pontinha dos pés, em que momento essa criança caminha na ponta dos pés, se é o tempo todo, em momentos de estresse, em momentos de ansiedade, de alegria, ou de uma comunicação, de uma frequência menor na comunicação. Então, é importante observarmos e trocarmos esse tipo de identificação com o médico pediatra que faz o acompanhamento, ou com algum outro profissional que esteja acompanhando a criança, mas não deixar passar, porque a gente sabe também que as crianças que caminham na pontinha dos pés, dependendo da frequência, isso pode comprometer os ligamentos e desencadear outros fatores no desenvolvimento dessa criança. Olha só, tem uma outra ouvinte falando: olha, minha filha tem 18 anos hoje e até hoje, desde pequena até hoje, ela tem o hábito de caminhar na ponta dos pés. Quer dizer, não dá para falar que se a criança tem o hábito de caminhar na ponta dos pés, é autista, mas seria interessante então observar essa criança, porque
É para ver se ela tem outros dos sintomas que indica o autismo, né? Não somente o fato de andar na Exatamente. ponta dos pés. Foi o que eu entendi, né, doutora? Mas Exatamente. que deve se dar atenção. Perfeito, João, exatamente isso. É importante uma avaliação. Eu costumo sempre indicar e orientar uma avaliação, sem dúvidas. Vamos passar por um processo de avaliação, porque é importante trabalharmos com previsibilidade. Se não tiver, amém. Mas se tiver, vamos intervir e avançar para que esse desenvolvimento ele possa ser o mais qualitativo possível. Nesse caso da pontinha dos pés, talvez uma avaliação com o fisioterapeuta seja indicado nesse primeiro momento, né, para ele fazer uma avaliação mais imersiva, poder também fazer outras indicações através de observações. Talvez uma avaliação com o fisioterapeuta fosse interessante nesse caso. Ok. Tem mais uma ouvinte que pergunta, ela não se identificou e vamos respeitar então que ela não se identificou aqui, mas ela pergunta assim, olha, eu gostaria de tirar uma dúvida com a doutora Silvia. O que são estereotipias no autismo? Sim. Essa pergunta também eu geralmente gosto muito, né, quando acontece. As estereotipias, elas são, eles são basicamente de padrões de comportamentos. Então, nós temos dois tipos de estereotipias, né, que são aquelas crianças que podem emitir comportamentos de balanceio de mãos, de girar em volta do próprio eixo, de correr em círculos, menar os dedos. Existem vários comportamentos de estereotipia. Mas uma dica que eu costumo levar para as palestras e para treinamentos é identificarmos se essa estereotipia ela é autoestimulatória ou ela é autorregulatória. Puxa, Silvia, mas agora você complicou. Não, é simples. Analisarmos se essa criança, por exemplo, ela está girando a roda de um carrinho, né? Então, se essa criança gira a roda de um carrinho o tempo todo, ou enquanto ela permanece com esse objeto em mãos, se ela acende e apaga a luz, por exemplo, ou se ela apresenta um movimento de brincar sempre da mesma forma, encaixando, por exemplo, um bonequinho, e esse bonequinho escorrega pelo brinquedo e ele encaixa novamente, e naquele movimento repetitivo. Essa estereotipia, ela pode ser uma estereotipia autoestimulatória. Então, quando as crianças elas entram nesse movimento, geralmente elas perdem a oportunidade de aprender o que tem em volta. Então, é importante, e agora eu vou falar das autorregulatórias, que são importantes para que as crianças possam se regular frente ao ambiente, né? Alguns exemplos que nós temos de crianças que organizam os lápis, seu material escolar. Então, precisam desse movimento de organização dos lápis de cor, por exemplo, para poder voltar a uma concentração, né? Isso é um ponto. Então, tem crianças que também fazem o flapping de mãos, o balanceio de mãozinhas, porque chegaram num ambiente onde eles estão muito felizes. Então, é importante nós... Por que eu estou citando a diferença entre essas duas aqui em complemento à pergunta da ouvinte? É importante nós identificarmos essa estereotipia, se ela é autorregulatória ou autoestimulatória, para nós direcionarmos essa criança, saber como vamos direcionar esse comportamento, sem ser aversivo para ela, né? Então, e se nós precisamos também permitir que essa criança permaneça nesse movimento. Por exemplo, se eu tenho uma criança que está emitindo uma estereotipia autoestimulatória, de acender e apagar a luz, né? E aí eu venho e insiro ali naquele momento a aprendizagem, por exemplo, eu digo, acendeu na hora que ela clica o botão, e eu digo, acendeu, eu dou
referência a esse comando, né, trazendo o significante ao significado dela clicar no botão de acender e narrando para ela que ela acendeu a luz, e quando ela apaga, dizendo também, apagou a luz. Eu tô ali, nesse momento, estimulando e inserindo a aprendizagem. Então, eu estou remodelando esse comportamento, que a princípio era um comportamento estereotipado, de autoestimulação, e estou trazendo ele para um comportamento funcionalmente adequado, estimulando o cérebro dessa criança a novas conexões neurais, a dar significado a esse acender e apagou. E não só porque ela está acendendo e apagando para se autoestimular, né? E sim, eu estou direcionando essa criança para uma aprendizagem, para comportamentos significativos e funcionalmente relevantes para o aprendizado dela. Então é importante diferenciar isso, o pai, a mãe, a família, o professor, para que ele possa tomar uma decisão frente a esse comportamento estereotipado. Então, é basicamente isso, assim, num curto espaço de tempo que nós temos, para explicar um pouco sobre as estereotipias e os tipos de estereotipias que nós temos, né, que são as autorregulatórias e as autoestimulatórias, João. Muito bem. Olha só, doutora, então, de tudo que a senhora falou até agora, eu cheguei a uma conclusão aqui. Quando, e a senhora vai poder me falar se está correto o meu pensamento ou não, certo? Mas assim, quando os pais começam a perceber que a criança tem algum comportamento que indica autismo, não adianta bronca, não resolve castigo para que a criança se corrija, porque pelo que eu percebi aqui, não vai resolver de nada, poderá se agravar. Não sei se vai agravar, mas resolver não vai, pelo menos. Porque a criança está com aquela mania, aquele comportamento que, pelo que a senhora falou aqui, indica autismo. Aí os pais começam a dar bronca nessa criança. Não, vai se corrigir, não pode ser assim, enfim, não ajuda. Não ajuda, mas é aquilo que nós conversamos lá no início, é a falta do conhecimento, né? O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele transforma vidas. E quanto mais nós nos aprofundamos frente ao conhecimento, mais empoderados nós nos sentimos para atuar, seja com o nosso filho, com o nosso paciente, com o nosso vizinho, com a nossa sociedade, com um olhar mais empático. Então, eu digo que o conhecimento, ele é a chave para o sucesso, né? Nesse caso, brigar não vai adiantar nada, pelo contrário, nós podemos, inclusive, desencadear comportamentos inadequados e ter aí um aumento de frequência de desorganização, de descontrole, de estresse, né? O que nós precisamos é irmos adaptando as atividades, as estimulações frente à demanda de cada criança, porque cada criança é única, específica, singular. Então, quando nós fazemos isso, esse é um trabalho, João, muito individual, muito personalizado. Então, o João, ele nunca vai ser igual a Valentina, que vai ser diferente da Renata, que vai ser diferente da Sofia. Então, nós temos, quando eu digo conheço uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, eu conheço um autista. Eu não posso e não devo generalizar, porque seria cruel e injusto da minha parte. Todas as crianças autistas fazem um determinado comportamento? Não, isso não acontece. Cada autista é único e singular. Então, nós precisamos potencializar aquele desenvolvimento através de um plano de intervenção, que é o que hoje nós chamamos de PIT, né? Plano individual de tratamento ou plano individual terapêutico, de forma totalmente individualizada e personalizada. É assim que nós fazemos e tratamos lá na clínica, através da análise do comportamento, do modelo Denver de intervenção precoce, do modelo PRT, que também é um braço, né, ele é debruçado na ciência ABA, é o Pivotal Response Treatment, que é um treino de respostas pivotais. Então, através desses modelos, a gente vai inserindo
junto à família, de forma personalizada e única para aquela criança em específico. Muito bem. Agora, doutora, assim, ó, o nosso tempo passa muito rápido e está se esgotando, mas tem uma questão que eu gostaria que a senhora comentasse antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje. Assim, tipo, normalmente quando eu comentei até com a senhora que tipo, eu tenho mais facilidade para identificar uma criança que tenha síndrome de Down, porque ela tem assim uma característica muito específica e que todos têm a mesma característica. Já no autismo não são as mesmas características, né? Mas a questão é, eu percebo às vezes, falando do autismo não assim, da síndrome de Down, de alguns pais, tipo assim, que ele é Down, tipo, o meu filho não vai brincar com essa criança. Porque isso é um preconceito. Autismo, existe algum problema em o meu filho, a minha criança, brincar com uma outra criança que seja autista? Isso é contagioso? Qual é o risco? Tem algum problema? Ou é puro preconceito? Me dói muito quando, em determinados momentos, quando nós estamos, a equipe, né, está em visitação escolar, principalmente, ou estimulando as atividades da vida diária, num cinema, num parquinho. Existem crianças que estão dentro do espectro e que apresentam determinados comportamentos estereotipados, né? E a gente percebe uma rejeição grande, né, hoje em dia, através do olhar de determinadas famílias. Isso chega a ser desumano, né? Muito doloroso para uma mãe atípica falar, não só por mim, pela minha filha, mas por todas as crianças que hoje estão dentro do espectro, e acho que principalmente eu acompanho, né, de perto. Então, autismo não é doença, autismo não é contagioso, uma criança autista é capaz de, com muito amor, com muito carinho, realizar vários sonhos e demandas através do desenvolvimento das suas habilidades. Nós temos crianças autistas que têm habilidades assim, que se destacam, lindas habilidades, né, para canto, para dança, para desenho. Então, é importante entendermos, como o senhor bem falou, né, João, que independente do autismo ou não, cada sujeito ele é único e singular, e tem as suas particularidades e especificidades. Não existe um ser humano igual ao outro, todos somos diferentes, então nós precisamos ter esse olhar empático, amoroso, de inclusão, independente do autismo, do transtorno, da condição dessa criança, porque isso, de fato, não vai só gerar uma inclusão, vai gerar felicidade para essa criança, para essa família. Então, acolhimento. Se eu posso e devo, e se o senhor me permite, frisar essa palavra, acolhimento. Vamos acolher, vamos não julgar, não apontarmos, e sim acolhermos o próximo, porque eu acredito que deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e termos a sensação de que nós respeitamos o sujeito e colaboramos para que hoje a nossa ação ela tenha sido mais assertiva, e que também você pode fazer a diferença para melhor na vida do outro, sendo ele autista ou não. Eu acho que isso é a grande cereja do bolo, né? É o que faz a diferença, é o grande diferencial. Muito bem. É muito bom saber, né? Porque as pessoas... existe esse preconceito, é inegável, né? É autista, é Down. Então não tem problema nenhum.
porque não existe, não é uma doença, não existe risco de contágio, não é porque o meu filho, minha criança brinca com um autista, assim como Down também, que não existe risco de contágio. Então, deixar de lado o preconceito, cuidar, dar carinho, atenção, isso sim é o que vai ajudar a criança, o autista. Exatamente. A rejeição, a bronca, o castigo, a punição não leva a lugar nenhum. Doutora Silvia, nosso tempo esgotou e eu gostaria que a senhora falasse para o nosso ouvinte onde te encontra nas redes sociais, como é que faz para falar com você, para saber mais sobre o seu trabalho. Obrigado, João, mais uma vez eu quero agradecer você. E nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube que se chama Me Ajuda Mamãe. No Instagram, temos o Instagram da clínica, que é @potência.desenvolvimento, e o meu Instagram, onde ali eu compartilho atividades, dou dicas de estimulação para as famílias, ajudo nesse processo de aprendizagem. Lá também tem uma parte das palestras e treinamentos que nós fazemos, que é o @SilviaKelly, KELLY, @SilviaKellyBose. Esse é o meu pessoal. Silvia Kelly Bose, então, né? O seu pessoal. Me Ajuda Mamãe é o canal no YouTube. E @potência.desenvolvimento é da clínica. Perfeito. Correto? Perfeito. Muito bem. Então, porque aí o pessoal que está nos ouvindo pode seguir a senhora lá no Instagram, pode encontrar a senhora nas redes sociais e saber mais, tirar mais dúvidas, né? E assim ampliar esse conhecimento assim como eu adquiri o conhecimento hoje de algo que para mim era totalmente desconhecido. E agora eu não posso mais dizer que não sei nada sobre autismo, porque aprendi com a senhora, doutora Silvia. Muito obrigado de coração, viu? Porque o sábado à noite, esse horário aqui, que a senhora poderia estar fazendo qualquer outra coisa, a senhora está aqui passando essas informações. E de coração assim eu agradeço a senhora e desejo que o nosso Deus continue cuidando da senhora, para que a senhora possa continuar nesse seu trabalho, abençoando as famílias, abençoando as crianças, através do seu trabalho. Amém. Eu posso agradecer aqui rapidinho, João, você se incomoda? Fique à vontade. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela grande oportunidade, por estar aqui com você, agradecer você, a sua equipe, a rádio, por todo o acolhimento, carinho, para falar desse tema tão relevante. Agradecer a família, a minha família, incluindo meu esposo, minhas filhas, meus pais e irmãs, né? Meu querido amigo, que é o Dr. João Alfredo Gaudi, que foi quem me ajudou nesse processo, iniciar, né? Tudo isso, se não fosse ele, talvez hoje, claro, e Deus, eu não sei se eu teria tomado esse direcionamento frente às crianças, né? Que é o pediatra da minha filha, e também de alguns pacientes meus. Agradecer a toda a equipe da Potência, em especial a Babi, minha filha, que é quem me ajuda e está comigo sempre ajustando para que tudo isso possa acontecer, né? A Carolina, nossa psicóloga comportamental, que é responsável técnica da Potência, Juliana, nossa supervisora, e todas as mães ATs que estão na ponta com as nossas crianças, e as ATs que aplicam os programas de intervenção, as famílias. E, em especial, mais uma vez, obrigada pela grande oportunidade, João. Olha só, eu quero fazer um agradecimento a mais uma pessoa que estava passando aqui, que eu estava esquecendo. A Bárbara. A Bárbara é a sua assessora. É ela, a Bárbara. Que foi através dela que a gente chegou até a senhora e hoje foi possível essa entrevista, esse esclarecimento todo aqui a respeito de autismo, pelo trabalho da Bárbara, que com toda a simpatia, com todo o profissionalismo, a fineza própria da sua pessoa, ela conversou com a gente, nos deu atenção e providenciou para que esse momento fosse possível. Então, um abração para a Bárbara e muito obrigado aí pelo seu trabalho, Bárbara. Doutora Silvia, muito obrigado, de coração, viu? Um abração para a senhora, de coração mesmo, em nome da Rede 7 Brasil aqui. Nosso agradecimento à senhora. Que o nosso Deus continue cuidando da senhora, tá bem? E o seu trabalho abençoando cada dia mais. Um abraço para a senhora, fica com Deus. Um abraço, fica com Jesus, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.